Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, e nós vamos ler esse texto bastante conhecido, Amém? Conforme você for encontrando, vai ficando de pé, queridos. Nós só vamos ler esse versículo. Diz assim a palavra de Deus para nós. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos ler novamente? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, repete comigo, terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós te bendizemos porque Tu és Deus. Nós declaramos que Tu és o Senhor de nossas vidas. E se o Senhor, Pai, é o que tem o comando, o domínio, a direção de nossas vidas, nós, Pai, o que devemos fazer, se não somente obedecer. Se o Senhor manda sair de algum lugar, é porque o Senhor quer nos proteger, é porque o Senhor quer nos guardar, é porque o Senhor quer nos promover, Senhor. E quando eu digo promover, não é simplesmente crescer em alguma área, mas é, Senhor, prosperar, porque a Tua palavra nos mostra que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Então, Senhor, que em nome de Jesus, nós venhamos obedecer ao Teu comando, obedecer, Senhor Deus, ao Teu ID, obedecer à Tua voz, e certamente, Pai, seremos mais que vencedores, iremos prosperar em nosso caminho, porque nós, Senhor Deus, certamente, Pai, ao estar contigo, não temos como perder. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode sentar, queridos. É um texto bastante conhecido, né? Sai da tua terra, da tua parentela, no meio do teu povo, no meio da terra que você está, para uma terra que eu te mostrarei. Sempre que eu ouço esse texto, ou leio esse texto, ou ouço alguma mensagem sobre isso, me vem pensamento de como Abraão obedece a um Deus em que ele ainda não tinha muita intimidade, a um Deus que ele ainda não conhecia muito bem. E por quê? Porque o conhecimento de Abraão com relação a Deus foi se dando com o tempo, foi se dando com a caminhada, foi se dando exatamente quando ele se aproximava da terra que o Senhor tinha falado com ele, para ele ir. E a gente começa a entender que o nosso Deus, Ele tem projetos maiores do que o nosso, que o nosso Deus vê além do que nós podemos ver, porque no natural, querido, Abraão tinha uma família muito bem sucedida, Abraão tinha uma família em que ele se sentia bem, que ele estava acolhido. Abraão não era um filho rejeitado, Abraão não era alguém que passava necessidade na sua terra, ou Abraão não era alguém que estava passando por algum tipo de luta familiar. Não, Abraão era alguém que estava muito bem, obrigado, com a sua família, que estava vivendo um momento tranquilo. Mas o Senhor, querido, tinha um projeto com ele. Abraão tinha um desejo de quê? De ser pai. Porém, Deus tinha um projeto com ele, de quê? De que ele fosse pai, sim, mas de uma nação, de uma multidão. Então, querido, isso começa a nos dar evidência de que a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus não, ela ultrapassa qualquer coisa que nós possamos ver com os nossos olhos naturais. Então, Abraão obedece, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu
Pai. E ele sai, obedece. Mas o que Deus queria com ele? Sempre que Deus te mandar, ou Deus te chamar para sair de um lugar para o outro, é porque Deus quer te tirar primeiro de uma zona de conforto. Deus precisa te tirar de um lugar em que você está muito acomodado. Por quê? Porque quem está acomodado, o que é acomodado? Pensa numa caixa. E aí você está ali se encaixando numa caixa, pensando aqui, um objeto colocado dentro de uma caixa. Como é que você acomoda ele? Conforme o espaço, conforme a largura, conforme o comprimento, não é isso? Então, quando você está acomodado, você não tem para onde crescer, você não tem para onde expandir. Quem está acomodado está preso a uma região, a um pedaço, a um espaço físico, ou a uma região em que não tem como crescer. Mas eu quero te dizer, Deus quer que você venha estar crescendo. Deus tem o desejo que você venha estar evoluindo. Porque Deus não quer você da mesma forma. A Bíblia diz assim: conhecei ao Senhor e o quê? E prosseguir em conhecer. Porque você não pode parar dentro da limitação que você tem, ou dentro do conhecimento que você tem hoje. Deus quer te levar mais além. Leva-me além. Não é isso que a gente canta? Ou então a Bíblia nos mostra lá em Ezequiel, que quando existe um rio, aí você vai até ali os tornozelos, depois até o joelho, depois até a cintura, e tem uma hora, o que acontece? Se você quer melhorar, se você quer evoluir, é necessário nadar, porque já não dá mais. Então é hora de que você comece a entender que Deus quer que você comece a nadar de braçada dentro do projeto que Ele tem para a tua vida. Mas para isso é necessário o esforço da abraçada. Para isso é necessário a coragem de sair do lugar em que você está acomodado. Deus é contigo, querido. Foi Deus que chamou Abraão. E quem chama, garante. Se a gente for lembrar de passagens em que Jesus chama, a gente sempre fala da passagem em que Deus manda os discípulos ir para o outro lado, e o que acontece no meio do caminho? Uma tempestade, uma luta. Então o que me mostra isso? Que quando o Senhor te chama, não significa que vai ser tudo tranquilo. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está tão tranquilo, tão acomodado no lugar, que quando você sai desse lugar para outro, que você vê a dificuldade, você questiona: será que foi Deus mesmo que mandou eu ir? Será que foi Deus mesmo que mandou eu fazer essa travessia? Será que foi Deus mesmo que mandou eu sair desse meu lugar que eu estava tão tranquilo, acomodado, feliz? Mas Deus tem propósitos maiores para a sua vida. Deus tem desejos que você não consegue ver. Por quê? Porque eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, não tenha medo, Deus está no controle. Jeremias 10, 12, por favor. Ele faz a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência, estendeu o céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ou seja, Ele tem o controle de tudo. O controle não saiu de suas mãos. As lutas, as dificuldades podem surgir, mas Ele tem o controle de tudo. Amém? Outra coisa, querido, Ele sempre cuida de você. Jeremias 29, 11. Ele sempre cuida, querido. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, você quer crescer, mas está com medo. Você quer prosperar, mas está com medo. Deus tem propósito na tua vida, mas você está com medo. Ou seja, mas você não está esperando algo. Você não tem um desejo também. Você não tem objetivo. Não se preocupa.
o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito. O Senhor tem pensamentos em que as coisas vão estar andando, mesmo que aparentemente em dificuldade, o Senhor vai te dar vitória. E por que eu estou falando isso? Porque Abraão teve lutas na sua caminhada. Abraão teve momentos de dificuldade. Se você for olhar, teve um momento em que ele teve que dizer que a sua esposa não era nem sua esposa. Por quê? Porque era um momento de dificuldade. Ele teve os seus momentos de luta, mas a gente sabe que Abraão venceu. E eu quero declarar que você também vai vencer em nome de Jesus. Amém? Ele sempre te guarda, querido. Abra, por favor, Salmo 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando você sai na obediência, querido, preste bem atenção, Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele guarda a tua frente e a tua retaguarda. Ele guarda hoje, guarda amanhã e guarda para sempre. E não se preocupe, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o hoje e está lá na eternidade. Ele é de eternidade a eternidade. Ah, mas está difícil, eu não vejo saída. Não se preocupa, se Ele mandou você sair, você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Então não se preocupa, querido, Ele te guarda. Não se preocupa, porque o seu caminho é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é refinada. E é escudo de todos os que nele confiam. Sabe qual era o escudo de Abraão? Era a palavra dada a ele. Sabe qual era o penhor? O penhor era a palavra dada a ele. O penhor era que Deus tinha falado: sai, porque eu serei contigo. Sai da tua terra, sai, não tenha medo, porque o Senhor vai ser contigo. Sai desse lugar em que você está acomodado com medo, porque Ele é aquele que te garante, Ele é o que te guarda, Ele é que tem o controle, e o seu caminho é perfeito, querido. Hoje, você pode dizer, mas é muito confuso, mas o seu caminho é perfeito. Aleluias. O Senhor é soberano, querido. Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Ele é soberano. Ele é soberano. A gente não canta, Deus é soberano. Se Ele é soberano, querido, nós precisamos entender, Ele tem o controle de nossas vidas. Ele tem um controle. Sabe aquela coisa de que você sai, e aí você ouve depois: olha, se eu tivesse saído 5 minutos depois, teria acontecido alguma coisa. Houve alguma coisa depois, 5 minutos depois que eu saí de casa. Quantas vezes a gente não ouve coisas sobre isso? Às vezes você chega, sai e volta, e aí você viu o que aconteceu e você fala assim: não, o que houve? Mas por quê? Porque o Senhor te guarda. Ele sabe o teu tempo, Ele sabe a caminhada, Ele sabe a hora em que Ele coloca os anjos para que você não veja o perigo, mas também Ele sabe a hora em que você vê o perigo e vê o livramento. Para quê? Para que você confie nele. Deus, querido, quando chama Abraão, tinha um propósito muito maior do que o do próprio Abraão. Abraão era o quê? Ser um pai. Abraão era o quê? Ir para um lugar que talvez ele pudesse melhorar um pouco, só que Deus tinha objetivos maiores. Eu quero declarar, querido, que Deus tem propósitos maiores na sua vida. Você pode não estar vendo, você pode não estar entendendo, você pode ainda não estar conseguindo acompanhar. E quem vai acompanhar o tempo de Deus, a visão de Deus? Não tem como, querido. Amém? Quando Ele manda você sair de um ambiente, não se preocupe, não fique preso ao que os seus olhos veem. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus, quando está falando ali para que Ló saísse, Sodoma e Gomorra, a visão daquele homem não era sair, ele não queria sair. Foi falado aqui que Ló estava muito bem, tanto é que ele era um dos chefes da cidade, ele estava lá na frente. Quando a Bíblia diz que ele estava lá na porta da cidade, é porque ele era um daqueles que
decidiam naquele lugar, tinha influência naquele lugar. A gente não ouviu isso aqui na mensagem de domingo do Alan? Mas, querido, não se preocupa, porque os olhos naturais não conseguem contemplar o sobrenatural de Deus, querido, sem antes que a gente possa confiar nele. A gente precisa confiar para ver o sobrenatural, querido. Ele manda sair, não por causa de rejeição, ele manda sair por proteção. Deus não manda Ló sair porque rejeita Ló. Deus manda Ló sair para protegê-lo, querido. Às vezes é necessário sair de um lugar para outro, para que Deus possa te proteger, te guardar, te livrar de algo que você não está conseguindo ver. Mas o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Parecia que não ia ser uma boa ideia Ló sair, mas Deus queria protegê-lo, Deus queria guardá-lo, Deus queria, querido, mostrar a Ló, a mim e a você, que ele não perdeu o controle, que as coisas estão sobre as suas mãos, que ele é soberano, que seus caminhos são perfeitos, amém? Glória a Deus por isso. Nós às vezes não conseguimos entender quando Deus manda a gente sair, e aí me fez lembrar, foi por isso que eu coloquei a mensagem que a Sayase falou aqui do Salmo 1. O Senhor manda você sair do meio do conselho dos ímpios. Não vá atrás de conselho dos ímpios, não vá atrás de caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Ou seja, cuidado com as amizades. As más amizades corrompem os bons costumes. Não se assente, não fique perto de pessoas que não podem te fazer se aproximar mais de Deus. Não fique perto, não ande, não seja a tua vida em prol de pessoas que não estão no mesmo propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Obedecer à vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável. Mas não é fácil, não é fácil, e em geral, essas pessoas, elas não querem obedecer, porque para obedecer tem que abrir mão de algumas coisas, querido, mas Ele quer te dar livramento. Quando Ele manda você sair do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, Ele quer te dar livramento, Ele quer tirar de você de possíveis frustrações, Ele quer te livrar de situações em que não serão agradáveis, Ele quer te tirar de lugares em que vão arruinar, em primeiro lugar a tua comunhão com Deus e depois a sua casa, a sua família. Cuidado, querido, cuidado com o que você tem ouvido de conselho. Ouça conselhos daquele que tem a palavra de Deus. Ouça aquele que tem algo para te trazer de positivo. Amém? Quando Deus manda Elias sair da caverna, não era para mostrar a Elias que ainda não havia acabado o quê? O propósito na sua vida. Quando Deus manda você sair desse momento que você está de acomodação. O que é acomodação, querido? Eu já expliquei aqui, mas eu queria que você entendesse isso na sua vida. Sabe o que é acomodação? É quando você jejua uma vez por ano e você acha que já é o suficiente. Quando Deus às vezes está falando, começa a jejuar uma vez por mês. Às vezes você tira 10, 15 minutos para ler a palavra ou para orar, quando Deus está falando assim, tira uma hora comigo todos os dias. Deus está falando para você sair do lugar de acomodação, é para você dar o quê? Um upgrade na sua vida. E quando a gente fala isso, é no relacionamento com Deus, querido. É na intimidade. E você vai ver o objetivo final, vou já te mostrar. Quando Deus manda você sair, querido, é porque Ele quer te levar a um outro nível. Quando Ele manda você sair, é para te levar a um outro nível. A um nível mais profundo de intimidade, a um nível
em que as pessoas vão se assustar. A um nível em que as pessoas vão olhar e vão falar assim: esse é aquela mesma pessoa lá de trás? É isso mesmo, mas não pode ser. As pessoas vão se espantar, vão se assustar, mas você vai dizer: o Senhor é comigo, foi Deus que mandou eu sair, eu só estou obedecendo. É lógico que tem momentos, a gente pode pregar depois sobre isso, em momentos que Deus manda você ficar, mas hoje Deus está falando, é para você sair do lugar da acomodação, sair dessa situação. E é interessante, querido, que eu falei lá, sai da tua terra, por isso que eu mandei você repetir, da tua parentela e da casa do teu pai. Mas abra Atos 1:8, em que a gente lê sempre pensando em relação ao batismo com o Espírito Santo, né? Mas eu quero pegar um detalhezinho ali. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Preste bem atenção, você vai receber poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando Ele manda você sair da tua casa, da tua parentela, da tua terra, é porque Ele está falando assim: vocês serão minhas testemunhas. E aí é que está o detalhe, olha, presta bem atenção. Ele manda sair, não é isso? Eu vou ler lá, deixa aí, eu vou ler lá em Gênesis 12:1 de novo, para que a gente entenda. O Senhor diz assim: diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, depois ele vai e fala assim: da tua parentela e da casa de teu pai, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, certo? Ele foi de um lugar maior para um lugar mais próximo, que era a parentela, e depois da casa do teu pai, que era o lugar mais dentro. Quando ele fala que você vai ser testemunha, acontece o inverso. Presta bem atenção nisso, querido, porque foi aqui que o Senhor mandou eu falar. Quando ele fala, é ao contrário, ele fala assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele fala assim: serei minhas testemunhas até em Jerusalém. Jerusalém é a casa do teu pai. Você vai ser testemunha na casa do teu pai. Depois você vai ser testemunha na tua parentela, na Judéia e Samaria. E depois a Bíblia diz: até os confins da terra, ou seja, na terra. Eu quero declarar, querido, que a Bíblia vai nos mostrando que em nome de Jesus, quando Ele manda você sair, você vai dar testemunho. Quando Ele manda você sair, você vai ter algo para falar a respeito de Deus. Quando Ele manda você sair, é porque Ele está dizendo: eu garanto, eu tenho propósito, eu tenho por que te tirar desse lugar. Vamos ficar de pé, querido, vamos orar.